Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Vida Querida, de Alice Munro, publicado pela editora Companhia das Letras. A Alice Munro foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2013 e ela é uma contista canadense. Ela sempre escreve contos. Foi a primeira vencedora do prêmio que não possuía romances em seu currículo. O Vida Querida traz um diferencial em relação aos outros livros da autora porque ele traz 4 textos autobiográficos. Eu estava particularmente curiosa para conferir esses textos autobiográficos, mas antes disso há 10 contos. Essa habilidade da autora em destrinchar o cotidiano está muito presente. Os contos dela são incríveis porque eles começam de determinado jeito e a gente não sabe geralmente como ele vai terminar. Há sempre certa reviravolta ali no meio e não que seja uma coisa assim, cheio de ação, não é. É bem cotidiano mesmo, bem rotina diária, mas ela consegue transformar em algo a mais, muito ligada aos conflitos internos que todos nós vivenciamos, então sempre traz mudanças na vida desses personagens. Existem alguns protagonistas masculinos neste livro, geralmente há bem mais mulheres assim contando as histórias. Tem contos que são em primeira pessoa, tem outros contos em terceira pessoa. Mesmo quando há esses protagonistas masculinos, geralmente há certo conflito, há certa mudança na vida desta pessoa ocasionada pelas decisões de uma mulher. Então, ela sempre costuma trazer mulheres em situações diferentes, algumas levadas por estímulos que não condizem com aquilo esperado por elas. Vários desses contos mencionam a Segunda Guerra Mundial, então tem histórias que se passam na década de 30, 40, 50. Há traições, há desilusões amorosas, tem pessoa abandonada no altar, tem esposa que trai o marido e aí começa a entrar em conflito. Tem determinadas personagens que parecem inocentes e de uma hora para outra somem para uma vida que não era esperada pelos outros. Mulheres que tomam decisões que nem sempre são as melhores decisões que elas poderiam tomar, mas são decisões que as pessoas tomam na vida, que às vezes se arrependem, às vezes não se arrependem. Então o livro dela traz muito vida. Ela também conversa muito sobre o lado da morte, sobre aceitação, perda, sobre lidar com a perda de um ente querido. E isso é uma das coisas mais maravilhosas da Alice Munro, porque existe muito dos seres humanos, assim, do que nós sentimos, do que nós vivemos, dos nossos conflitos. Tudo está muito presente nos contos dela e são contos pequenos e ela consegue colocar tudo ali em poucas páginas, fazer com que nós conheçamos os personagens, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que esperar deles. Geralmente os títulos sempre são os títulos dos primeiros contos. Diferente dos outros livros que eu li dela, o Vida Querida é o título do último texto que ela vai falar sobre a vida dela, um dos que ela vai falar. E geralmente ela vai falar sobre a infância, sobre a relação dela com a mãe e com o pai. E é muito interessante, especialmente para quem é fã, a gente lê sobre a formação desta autora, que virou um fenômeno. Em certa parte a gente tira até um pouco da vida de leitora dela. Ela menciona alguns livros que ela lia quando era mais nova, algumas coisas que ela vivenciou, experiências, infância, desenvolvimento. Então, gente, essa é uma autora sensacional. Se você quer ler mais contos, e mesmo se você não costuma ler e quer procurar uma autora para iniciar nos contos, então também é recomendadíssimo, porque a Munro é uma contista excepcional. Quero um dia ler todos os livros dessa autora, sem sombra de dúvida, deixar apenas o meu quarto, mas estou aí caminhando para ler cada vez mais dela, porque já me ganhou completamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram a Munro, me conta aqui embaixo o que vocês acham da autora, quais são as suas expectativas, caso ainda não tenha lido. Não esquece de curtir o vídeo caso tenha gostado, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima.